E aí, galera, muito boa noite. Então, estamos aqui reunidos online, de novo, Iago, online, de novo, porque hoje é feriado, a gente está naquela vibe assim, meio, quero ficar em casa. Não trazemos esse conteúdo aqui para você, para estar com a gente, e vamos falar de um tema muito importante hoje. Vamos falar de depressão e sentido de vida. Por que esse tema? Porque a gente sabe que hoje em dia, né, a depressão tem estado muito presente entre os jovens, entre as pessoas. Talvez você que esteja assistindo esteja passando por uma situação dessas, difícil mesmo. Talvez você tenha perdido o seu sentido de vida ou conhece alguém que perdeu o sentido de vida. Então, nós estamos aqui para dizer que você não está sozinho, estamos aqui para lhe acolher, para lhe amar, para lhe ajudar. E hoje estamos aqui com duas pessoas importantíssimas. Eu estou me sentindo honrado. Eu nunca imaginei que eu estaria na mesma sala que dois santos. Eu vou até depois a gente vai conversar, pegar uma relíquia, um fio de cabelo assim que é para eu guardar. E eu gostaria agora que vocês se apresentassem, né? Bora lá, Maurício, qual é o seu nome? Vamos lá, sou Maurício, né? Sou psicólogo clínico e organizacional, também trabalho com recursos humanos. Faço parte da comunidade católica Shalom, aqui na Missão Manaus, e estamos aqui para colaborar com essa live maravilhosa, né? Falar dessa temática tão séria, tão presente, né? E que tem aumentado, né? Na verdade, a gente não vê uma regressão desse problema, mas sim uma progressão, né? Algo que só aumenta. Então, vamos junto aqui falar sobre isso. Perfeito. Natália, qual é o seu nome? Meu nome é Natália, eu também faço parte da comunidade Shalom, faço parte do grupo de oração aqui e vim hoje, né, partilhar um pouquinho da minha história, daquilo que eu vivi através dessa temática, né, porque se você se encontra assim ou tem alguém que se encontra, você talvez conheça alguém que se encontra em depressão, ou na sua família, ou no seu trabalho, ou no seu ciclo de amizade. Você pode sim ajudar essa pessoa, né, através dessa live, aliás, é o nosso objetivo. E eu sou um testemunho vivo, né? Aliás, aqui nós somos um testemunho vivo, que a depressão ela pode ser vencida, e mais do que vencida, ela pode gerar frutos de santidade nas nossas vidas, que foi o que gerou de fato. Com certeza. Então, a gente está aqui com vocês, pessoal. Manda uma mensagem aqui, estou vendo que a Jamile está presente. A Jamile, que eu vi falar que a Jamile gosta muito de pizza, né, Maurício? O Lucas, o Marcos Brito, o André, que sempre está nas lives desde sempre. Ellen Carla, a Cássia Monteiro. Quem mais, galera? Dá um oi aí pra gente. Que coisa eles têm. A Ingrid, cara. A Ingrid, eu ouvi falar que ela está muito presente nessas lives. Então, pessoal, sejam muito, 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 muito bem-vindos. E vamos já começar com o nosso tema, né? Bora lá. Depressão, um tema meio pesado, né? Que a gente vê que sempre a gente fala sobre depressão, gera uma certa... Cara, é um tema duro de se falar, né? Mas é necessário a gente conversar um pouco sobre isso. Oi, Raíssa. Oi, Lucas. Emily mandou uma mensagem que eu me senti muito tocado por essa mensagem. Ela mandou, uhul! Isso aí, galera, minha voz está rouca, né? A gente trabalha. Mas vamos lá, pessoal. Primeiro, vamos começar falando o que é depressão. Então, Maurício, você que é psicólogo, você que trabalha com isso diariamente. O que é depressão? É uma tristeza? É uma sensação ruim? O que é exatamente isso? Porque às vezes a gente fala muito, pô, estou deprimido hoje. Mas a gente sabe, né, que é algo mais profundo. Então, sempre surge essa dúvida, né? Estou com depressão, estou deprimido. De fato, a gente precisa teorizar o que é a depressão. A depressão, ela existe uma definição conforme alguns manuais de estudo de saúde mental, né? Nós temos o Manual de Transtornos e Doenças Mentais, que é o DSM-5, é um compilado, né, de definições, o que é um transtorno mental ou não. Então, é uma psicopatologia. De fato, a depressão ela é uma psicopatologia, então ela é uma doença mental, né, conforme o DSM-5, conforme o CID-10, que é o Código Internacional de Doenças. Então, a gente tem várias características, né, que a gente pode elencar para dizer que é depressão ou não. Muitas vezes a gente se sente deprimido, mas quando se fala em estar deprimido, a gente está falando sobre o humor.
Humor não necessariamente é estar rindo apenas, né? Mas a gente fala de humor, é o estado que nós nos encontramos. Como está o nosso humor? Ele está maníaco, nós estamos animados, ou ele está depressivo, você está se sentindo triste, desanimado. E muitos eventos na vida, no dia a dia, no cotidiano, elas causam essas alterações do nosso humor. Quem nunca acordou, né? Ali, putz, com aquela dor de cabeça, né? Então começa o dia. Tem muita gente que tem essa característica de acordar devagarzinho e ir melhorando o seu humor. Então, quando a gente trata de humor, a gente fala disso. Mas o que é a depressão, de fato? Ela é uma psicopatologia, existe esse diagnóstico, sim, né? E eu posso começar falando sobre isso, Iago. Enxaqueca vai causando gastrite, vai causando alguns sintomas físicos, né? Por exemplo, a projeção é algo que a gente vem falar tanto, né? Tem pessoas que precisam se projetar em alguém que se espelha, algum indivíduo que você fantasia estar naquela pessoa e que te agrada aquele movimento. Isso é um mecanismo de defesa que a psicanálise nos teoriza, né? Então, como é que a depressão vai tomando forma aí? Porque os mecanismos de defesa, eles vão se acumulando. E se você não for combatendo isso de alguma forma a mitigar esses sentimentos, isso vai evoluindo a ponto de transbordar, né? Então, seria assim, na visão da psicanálise. Eu estudo eu sou fenomenólogo, fenomenologia existencial, onde a gente observa o fenômeno em si, né? O fenômeno psicológico em si, que ele é a partir da intencionalidade, aonde o modo de ser é o cognitivo intencional. Putz, Iago, ficou difícil agora, né? Cognitivo é a nossa capacidade de raciocínio. E esse intencional é quando eu dirijo a minha intenção no meu movimento do dia a dia. E muitas vezes a gente se frustra nesse movimento, porque é uma fronteira entre o conhecedor e o conhecido. Eu tenho um amigo, né, que ele é o meu mentor, né, ele fala, cara, a fenomenologia é muito filosófica, é muito difícil. Mas é entender assim, que eu estou para o mundo e o mundo para... Não na visão religiosa, certo, né, colocar aqui, mas no meu relacionamento com as coisas e com as pessoas. A gente sempre objetiva esse ser relacional, né, a nossa rede de relação estrutural e significativa. Essa sintonia, ela precisa acontecer. E muitas vezes, gente, não acontece, porque a gente busca um significado, um sentido. Então, pela perspectiva da fenomenologia, por exemplo, teve um rapaz que eu atendia, ele estava com uma depressão por uso de substâncias nocivas, né, entorpecentes. E ele começou a utilizar as drogas porque ele foi influenciado por uma música de um cantor de rock, e que aquilo ali ele achava que ele ia encontrar um sentido, né, nesse vazio, né? E o que acontece? Ele não encontrou, né? Então, assim, nós temos os sintomas. Quer falar do sintoma agora, Iago? A gente fala dos sintomas, porque eu fiz uma introdução para a gente entender que as causas elas têm uma progressão, né? Mas você quer saber dos sintomas mesmo? Rapaz, Fala quero. agora. Fiquei curioso agora. Então, vamos lá, olha. Para a gente ter, conforme o CID-10, né, a depressão ela causa incapacidade. A depressão, gente, não é frescura. A depressão não é frescura. A depressão não é querer chamar atenção. A pessoa quer chamar... A depressão não é fraqueza. Ela é uma doença. É algo que acontece, que causa sofrimento psíquico. Imagina você querer dormir e não conseguir. Muita gente passa por isso, né? Talvez você passe por isso. E isso causa angústia. Ou então ter que acordar cedo, ter que ter um dia rápido, produtivo, e você não conseguir. Então, tudo isso causa angústia. Mas é lancado tem no DSM-5, tem no CID-10, que são nossas referências da psicologia, onde a gente diagnostica. Temos também o estudo da psicopatologia, que Paulo da Galarrondo, que é doutor, né, ele nos orienta. Então, a gente tem como sintoma, veja aí se você tem. Você tem tristeza, né, passa por tristeza, sentimento de melancolia, choro fácil, frequente, apatia. O que é apatia? Apatia é aquela indiferença com as coisas. Estou apático, estou indiferente, né? A falta de sentimento, né?
não consigo sentir nada, né? Então, a frieza, sem explicação, você simplesmente não sente nada. O tédio, né? Quando você está muito entediado. Para a fenomenologia, o tédio é a morte. Uma pessoa que está com tédio, ela não consegue encontrar sentido, né? Irritabilidade aumentada. A pessoa que tem depressão, ela fica irritada muito fácil. Angústia, né? A gente sofre angústia por qualquer coisa, aquela angústia forte, né? Pessimismo, uma pessoa muito pessimista, aquela ideação negativa das coisas. Insônia ou hipersonia. Insônia é a gente não conseguir dormir, né? Quando você fecha o olho, desliga tudo, mas não consegue dormir. E o teu cérebro fica ali girando, girando, girando. Tem uma confusão com a ansiedade, né? Mas a insônia é a capacidade de não dormir, né? Você fica acordado. E a hipersonia é quando a pessoa está no estágio que ela só quer dormir. Só quer dormir, dormir, dormir. E também causa angústia, porque a pessoa acorda com muita fadiga. Poxa, eu dormi 10 horas e quero dormir mais. Então, isso também é um sintoma. Perda ou aumento de apetite, né? É a explicação, das vezes, a gente querer comer muito, comer muito, comer muito, porque está com o sentimento, com a doença da depressão, ou simplesmente não comer nada. A gente encontra casos que a pessoa fica 4 dias sem comer. Então, é algo que já está um pouco mais sério, que precisa realmente de uma intervenção. Diminuição da libido. Então, para quem é casado, né, quem tem uma vida conjugal, né, você com a esposa, com seu esposo, né, você sente, né, a falta da libido. Então, isso também causa um impacto no relacionamento, né, dentro do matrimônio, né, algo que pode atrapalhar o matrimônio, precisa ser observado, né. Gente, ideia de culpa. Eu sou culpado com tudo, a culpa é minha, ou eu sou um fracassado, ou a coisa não aconteceu porque eu não sou bom, eu não tenho essas qualidades. Então, isso também é um sintoma da depressão. A autodepreciação, né, isso que eu estou falando, né, eu sou horrível, cara, eu não tenho qualidade nenhuma, Iago, para cantar, cara, eu fico falando, essa fala está constante em mim, isso também pode ser um sintoma de depressão. Vergonha, né, ter muita vergonha, às vezes a gente fala alguma coisa, por exemplo, o famoso mico, né, Iago? Paguei um mico, cara, isso acontece, né? E a pessoa que tem depressão, quando ela se sente envergonhada, é um buraco muito grande. Então, também pode ser um sintoma. Lentificação até o estupor, né? Quando a pessoa realmente entra no estupor, a gente tem que observar, né? E a lentificação, ela é gradativa. Inconsciência total ou parcial, então você fica lentificado, aquela lentidão que te incomoda, aquela confusão mental, às vezes você quer raciocinar, não consegue. Vamos lá, ainda tem mais. Déficit de atenção. Então, são muitos sintomas, né? Você não consegue prender a tua atenção em algo. Déficit de memória, você não consegue relacionar as coisas. Então, lembrar das coisas, né? Eu acho que já viu muito, alguém já se encaixou em algumas dessas, né? E a questão na anedonia. Então, assim, esses são alguns sintomas, são 22 mais ou menos, né? Mas para o DSM-5, para o transtorno de doenças mentais, Iago, a gente precisa ter isso, pelo menos 5 sintomas desses, certo? Mas não é no episódio, assim, hoje eu me senti com insônia, tive insônia ontem à noite. Ou então o meu apetite, eu estou aqui chateado porque o meu chefe me brigou, porque eu discuti com a Natália, e aí eu fiquei mal com a Natália, eu vou ali como 3 x-saladas, né? Isso aí é normal como 3 x-saladas, normalmente. Quando a gente sai aqui para fazer a coinonia, a gente já come 3 x-saladas normal. Mas isso aí tudo bem, é normal, né? O que determina que você está com depressão? É quando isso passa de 2 semanas. Então, é esse sentimento desses sintomas frequente. E você vai perdendo o controle da sua vida. Vai acontecendo a disfunção da sua vida. Vai acontecendo um prejuízo no convívio social, certo? E aí, o choro fácil, né, o sentimento de culpa, eu sou horrível, eu não dou certo em nada na vida, né? Começa a fazer reclusão, começa a se isolar. Aí você percebe quando a pessoa está no nível um pouco mais sério da depressão, quando ela para de se cuidar, né? Então, quando você para de
tratar a sua higiene, a higiene comum do dia a dia, o escovar dente, o arrumar o cabelo, né? Tudo isso também causa, pode ser algo que você observe em alguém, que a pessoa realmente parou de tomar um banho, né? Não come. Então, tudo isso pode ser sintoma de depressão, certo? Tem uma confusão entre depressão e ansiedade, porque a ansiedade também gera angústia, a ansiedade também gera tensão, preocupação excessiva, né? Irritabilidade alta é algo que também tem na depressão, né? Tanto na ansiedade quanto na depressão. Estava conversando com a Natália, né, antes de começar a live, se a ansiedade pode culminar na depressão, com certeza. Existe o transtorno de ansiedade generalizada, o famoso TAG, que geralmente é quando você está nessa confusão. E quando acontece um evento muito forte, pode se tornar uma depressão, né? Então, é mais ou menos isso, né? É mais ou menos os sintomas. Falei um monte aí, né? Eu não sei se a turma, né, as pessoas, se você conseguir identificar em alguém, né, que você conhece, né, ou em si mesmo. Só que, como eu falei, para ser depressão, tem que, conforme a classificação de transtornos mentais, de comportamento, CID-10, tem que passar de 2 semanas, com pelo menos 5 sintomas, de forma frequente, né? E que cause esse prejuízo social. Então, a gente observa, às vezes, isso, Iago, quando tem uma perda muito grande, quando tem um evento muito forte e traumático, né? Entendi. Então, vou até querer refletir um pouquinho agora, ficar pensando aqui. E para a gente refletir um pouco, então a gente vai fazer um intervalo, uns 5 minutinhos, dá certo? E a gente vai seguir em frente. Pode ser, galera? Então, 5 minutinhos, vai lá beber uma água, vai lá refletir, vai ficar sentado na cadeira mesmo assim. E aí a gente volta daqui a pouco, certo? 5 minutos. Som do ambiente, mas é bom assim que dá um eco e você ouve a gente 2 vezes, olha aí, graças a Deus, a oportunidade que Deus nos dá. Então, estávamos falando sobre os sintomas da depressão. Então, foi bem na hora que a live caiu, né? Então, pode relembrar os sintomas assim, rapidamente, só para a gente... Então, bora lá. Vai ser assim, bem direto, né? Falando quais são os sintomas conforme o CID-10, né? Concentração e atenção reduzidas, autoestima e autoconfiança reduzida, ideia de culpa, ideia de inutilidade, né? Mesmo que seja num leve episódio, você já identifica como depressão, visões isoladas, pessimistas do futuro, ideias ou atos autolesivos, né? Até mesmo a ideia de suicídio, sono perturbado, apetite diminuída ou aumentada, tudo isso pode considerar como sintoma de depressão. Então, certo. Pronto, conhecemos os sintomas, conhecemos o que é depressão, é uma doença, como a gente falou mais cedo. Mas, beleza, digamos que eu comece a suspeitar, cara, tudo que o Maurício falou eu tenho. E agora, o que eu faço? Eu busco ajuda? Onde é que eu vou buscar ajuda? Porque, às vezes, a gente tem medo de não ser compreendido pelos familiares ou pelos amigos. Então, bora lá, o que eu fiz? O que eu faço agora? Então, o principal é entender o que é. E, geralmente, as pessoas têm algo agravante com a depressão porque não entendem, não compreendem. Os familiares e amigos também falam aquilo que eu falei. É frescura, é preguiça. Não. Né? Quando você identifica esses sintomas, né, procurar um profissional, um psicólogo, procurar um psiquiatra, né, que possa orientar você quanto ao tratamento. Uma coisa que eu costumo fazer na clínica, tem algumas perguntas que eu direciono. Se eu perguntar rápido agora, algo que faz você feliz, de imediato, o que vem na sua cabeça? E quem está com depressão tem dificuldade de descobrir algo assim. Por exemplo, eu vou para o Shalom, né, eu vou para o grupo de oração, é maravilhoso. Eu penso nisso, eu fico feliz. Então, essa capacidade de sentir esse bem-estar, ela se esvai, ela não acontece. Então,
procure um psicólogo, procure um psiquiatra. Como que o psiquiatra pode ajudar quando a depressão está um pouco já fora do controle da pessoa, já está causando um prejuízo muito grande, e aí precisa de uma intervenção medicamentosa. Dentro do cérebro acontece, os neurotransmissores eles diminuem. Você já ouviu falar de serotonina, dopamina, e quem está com depressão tem falta desses neurotransmissores, aí onde o psiquiatra entra. E onde o psicólogo entra, ele vai ajudar você a fazer esse ordenamento, essa psicoeducação, essa identificação de onde a dinâmica da sua vida está fazendo você ter esses sintomas. Então, uma ajuda é levantar a mão, é dizer, preciso de um psicólogo. Não é errado, tem gente que tem vergonha, né? Mas é importante. Certo. Assim, beleza, psicólogo, psicologia e tudo mais. Só que, ok, estamos numa comunidade católica e estamos falando sobre isso. Existe uma realidade aqui que a gente também possa ver espiritualmente, tipo, a minha fé, como católico, como uma pessoa que acredita em Deus, pode me ajudar a passar por isso, porque a gente acredita que a fé alcança tudo, né? Temos tratamento médico, psicológico também, mas a fé me ajuda? A Organização Mundial da Saúde, ela nos identifica um ser saudável, né? Ela diz que é um ser psíquico, social e espiritual. Então, nós temos essa constituição, né? A biologia, né? A minha psique, a sociologia, o meu social e também o meu espiritual. E tem vários estudos, né? Dr. Paulo Dalgalarrondo, ele tem um livro que fala sobre isso, né? Psicopatologia e religião, onde ele explica que a crença, o espiritual, ele sim nos ajuda, né, para quem tem depressão, quem está numa depressão profunda, né? Temos muitos casos, eu tenho alguns casos que onde a fé da pessoa ajudou a pessoa a passar pela abstinência, por exemplo, né, depressão profunda por conta de uso de drogas, né? Então ele, através da fé, ele encontrou ali sim uma reação para a depressão, para um momento depressivo muito forte. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela defende isso, e temos muitos estudos, inúmeros estudos que provam isso. Eu mesmo fiz o meu trabalho de conclusão na faculdade, né, no meu curso de bacharelado de psicologia, referência a isso, e publiquei um artigo também, falando sobre a força da fé, né, para quem tem depressão. Então, a fé, Deus sempre está nos ajudando, né? Independente das situações, até mesmo as realidades mais difíceis, a fé pode nos ajudar, né? Eu posso dar até meu testemunho é para dar a Natália, né? Mas eu vou interromper aqui, vou roubar a cena. Eu tive depressão quando eu entrei na comunidade, quando eu comecei a participar de grupos de oração, eu tinha depressão, e a participação de Deus em eu superar isso, junto com o psicólogo, junto com todas essas situações, foi super necessário. Eu não sei encontrar uma palavra para dizer o quanto Deus me ajudou nesse processo, quanto essa vida de estar aqui no Shalom, de estar entre irmãos, de ser ouvido, de ouvir, de rezar, de sair de mim mesmo, me ajudou nesse processo. Mas, certo, você falou que tinha os casos, né? Sim. Com certeza eu não sou o seu caso, porque eu não me atendi com você. Queria aproveitar que você falou, tem coisas que, para você que está com depressão, ou se identificou nesses sintomas, ou alguém que você conhece que possa orientar, né? Geralmente a gente pensa assim, é você procurar um psicólogo, pode ter também um acompanhamento com um psiquiatra, procurar fazer uma atividade física, né? Isso é muito bom, porque ajuda a gente a reequilibrar ali os neurotransmissores dentro do cérebro. Buscar a relação com a fé também. Então, esse caminhar no pouco a pouco vai ajudando, né? E isso é muito importante. Dos cases, né? Tem quantos casos, por exemplo, uma senhora que me procurou, ela passou uma vida toda casada com um militar, e ela dependia dele totalmente, e ele, depois de muitos anos, quase 30 anos de casado, ele largou ela, né? Então, aquela separação, aquele divórcio causou nela um luto muito forte, e ela caiu numa depressão muito profunda, muito grande,
porque ela não sabia o que fazer, ela não sabia como reagir, né? Então, isso foi um case, né, algo que a gente pôde ajudar, e ela se redescobriu como pessoa, se redescobriu como mulher. E aí também tem uma relação com a fé, porque ela participava de uma nova comunidade, né, de uma comunidade carismática, e ajudou muito ela nessa caminhada. E aí eu acho que um caso que eu tenho muito forte era de um jovem que ele utilizava crack, e crack é uma droga muito forte, que causa um prejuízo muito grande para a saúde, né? E ele, numa adoração, ele conseguiu encontrar, depois da orientação do psicólogo, junto com o tratamento da psiquiatria. Porém, a pessoa precisa querer, né? No fundo, quem está com depressão não tem esse querer, mas tem sim, ela levanta a mão tentando pedir ajuda. E esse caso, e aí eu digo aqui também, como também, alguém que viveu isso, né? Parece um absurdo, mas a gente também... Os eu três também sei, viveram, né? Os três estão aqui. eu vivi, então eu posso dizer que eu sei o que uma pessoa sente com isso. A gente quer, no fundo, sim, ser ajudado, né? E esse jovem, numa adoração, ele ali encontrou na fé, né, toda a força que ele precisava. Aí sim, ele começou o processo psicoterapêutico bem certinho, ele começou a fazer suas atividades e, graças a Deus, hoje, ele é um testemunho de vida. Então, você não é um caso impossível. Aquela é seu familiar, aquele seu amigo, aquela pessoa que você está pensando agora, ou você mesmo, não é um caso impossível. Parece ser impossível. Quando a gente está nessa situação, parece que não tem mais volta, né? Sempre vou ser infeliz. Mas, para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. E para provar que para Deus nada é impossível, eu gostaria de perguntar agora da Natália. Natália, você tem uma experiência muito forte com isso, que envolve a fé, também envolve o tratamento de depressão mesmo, né? Conta um pouco para a gente como é que foi essa superação sua, como é que começou e onde que você encontrou esse novo sentido de vida na sua vida. Na verdade, eu tive depressão faz, eu acho que quase 10 anos. Então, naquela época, não é como é hoje, né, que tem mês para o combate à depressão e tudo mais. E não foi eu quem percebi que estava com depressão. Foi a minha mãe e a minha irmã que perceberam que alguma coisa estava diferente. Né? Elas conviviam comigo e falaram, Natália, não está normal. Nesse ano, eu tinha passado por várias perdas, né? A perda da minha irmã, e do meu tio, do meu cunhado, tudo muito próximo. Fiquei desempregada. Então, quando eu não sei qual foi o gatilho, eu não posso falar com toda certeza, foi aqui. Né? Porque quem percebeu foi quem convivia comigo, que eu comecei a agir estranho. Né? Uma tristeza muito profunda. Aquilo que o Maurício falou dos sintomas, né? Aquela tristeza profunda, que era algo diferente. E o que eu via que era algo diferente, né? Era uma angústia, era uma dor interior, que eu queria que passasse, mas eu não sabia como. Né? E uma vez eu vi um padre falando que as pessoas que se suicidam, elas não querem se matar, elas querem acabar com a dor delas. E era exatamente isso que eu sentia. Aquela angústia que vinha do nada, porque o depressivo, ele não tem essa tristeza constante. Né? Como se fosse, pelo menos a minha, era como se fosse uma montanha-russa. Eu estava bem e do nada vinha aquela angústia e imediatamente eu me retirava e me isolava. Porque era o que eu fazia, eu me retirava e me isolava, e ela foi tão forte que eu cheguei a ter pensamentos suicidas. Só que eu já estava na igreja, né, participava da renovação carismática, participava de grupo de oração, e eu sabia que eu tinha que combater. Aquilo que o Maurício explicou perfeitamente, né? Porque muitas vezes a gente quer que o outro resolva, né? Que o psicólogo resolva, que a família resolva, mas na verdade a atitude ela precisa partir de nós, né? De querer combater aquilo. E aí a psicologia, no meu caso, ele não foi o tratamento principal, ele foi o tratamento alternativo, porque o principal mesmo foi a espiritualidade. Né? Então, o que eu comecei a fazer nesse tempo? Eu sabia que eu tinha que me mover.
né? Então, eu comecei a ir para a missa diariamente. Primeiro passo, ir para a missa diariamente. Era fácil? Era terrível, porque eu não queria me levantar. Então, eu comecei a ir para a missa, e na missa eu não tinha reação para nada, né? Não tinha reação para responder nada, eu só ficava sentada num canto e muitas vezes chorando, porque eu rezava. Eu já vinha de grupo de oração, né? Então, eu rezava, mas eu não sentia a presença de Deus, não sentia nada, só aquele vazio. Mas eu sabia que eu não rezar não ia adiantar. Eu sabia que eu deixar de ir para a igreja não ia adiantar, pelo contrário. Então, eu comecei a caminhar, né? Eu me lembrava muito da cura dos leprosos, né? Que Jesus curou eles no caminho, Jesus não deu a cura imediata. Né? Então, foi esse caminhar com Jesus, muitas vezes sem vê-lo e sem senti-lo. Então, foi quando eu me lembro que Deus, depois de muita insistência, eu fui insistente, né? E fazendo o acompanhamento com a psicóloga, um tratamento alternativo mesmo, né? Que foi me direcionando a algumas técnicas de ansiedade, que eu era muito ansiosa, né, a lidar com o luto, com a perda, que para mim, naquele momento, né, e o luto realmente é isso, é arrancar alguma coisa que faz parte de ti, então era a forma que eu me sentia, né, então foi esse caminhar que Deus um dia falou, a única coisa que Deus falou nesse tempo foi, não olha para o que tu está hoje, olha para todas as graças que eu já fiz na tua vida, e era nisso que eu me agarrava. Senhor, tu já fez tantas graças na minha vida que eu não posso acabar assim. Eu não posso. Eu me lembro que teve uma viagem que eu fiz com os meus irmãos, com a Ingrid e com o Ricardo. E meu irmão não estava sabendo o que estava acontecendo. Só quem sabia dentro da minha casa era minha mãe e a minha irmã, só. E aí eu me lembro que eu falava bem assim para minha irmã. Teve um dia que a gente acordou e a gente ia aqui para um evento. E eu falava bem assim para ela, Ingrid, chorando, né? Estava na crise mesmo, Ingrid, eu preciso me arrumar e ir para o evento, mas eu não consigo. Mas eu sei que se eu ficar aqui, nesse hotel, a gente estava no 16º andar, eu sei que se eu ficar aqui, eu vou me jogar daquela janela, porque era a minha vontade, né? Diante de tanto sofrimento que eu estava vivendo, eu queria acabar com aquilo. Então, a busca da ajuda, da partilha foi muito importante, né? De falar para as pessoas que sabiam, e eu escolhi poucas pessoas, de fato, para entender aquilo, porque nem todo mundo entendia naquela época, piorou, né? E para não ser julgada, para não expor a minha vida aquilo, eu escolhi poucas pessoas e era nelas que eu me apoiava, porque elas sabiam de fato o que estava acontecendo. E elas que eu buscava ajuda, a Ingrid me ajuda, porque eu não estou sabendo lidar com isso. E foi quando eu fui vencendo, né, missa diária, as terapias, né, e todo esse caminhar com Deus, né, foi me levando a uma sanidade. Porque parece que quando a gente está na depressão, a gente não está no nosso estado são. Né? Era como eu me sentia, e aí Deus foi recobrando, né? Foi me dando assim novos sentidos, né? E o mais incrível de reconhecer, e quando que eu reconheci que eu estava curada, foi quando eu comecei a ver que aqueles episódios tristes já não eram constantes, né? Já estava me sentindo mais em paz. Contudo, busquei também atividade física e tudo mais, tudo aquilo que você falou, né? E fui trilhando, né, esse caminho de cura mesmo. E aí foi quando eu fui recobrando, Deus foi me dando a sanidade, eu fui recobrando os sentidos, e aí, de fato, né, o incrível é reconhecer que, através dessa doença, a gente colhe frutos incríveis, né? Frutos concretos, porque nenhum mal é tão mal que Deus não possa tirar um bem maior. Nenhum mal é tão mal que Deus não tire um bem maior.
né? Então, de toda tristeza talvez que você esteja vivendo, que você esteja passando, nenhum mal é tão mal que Deus não possa tirar um bem maior, né? Se agarre em Deus, queira trilhar, se for para sofrer, que sofra com Deus, né? Porque a gente tem duas opções, sofrer com Deus ou sem Deus, né? Então, sofra com Deus, que daí você vai recolher frutos, né? E os frutos concretos, assim, que hoje eu toco na minha vida, são os frutos da caridade, né? Da compaixão com o outro, de me colocar no lugar do outro, do sofrimento do outro, né? De acolher a dor do outro, nesse movimento, assim, de caridade, que eu acredito, assim, que são frutos concretos hoje que eu colho na minha vida. E que, graças a Deus, né, existe a Natália antes da depressão e a Natália depois da depressão, né? Porque a depressão, ela foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Foi difícil? Foi. Não quero para ninguém, não quero mais passar por aquilo. Mas, assim, pude recolher muitos frutos, graças a Deus, e frutos de santidade, né, que é o que a gente busca, né, frutos de santidade, que são frutos eternos, né? Então, o seminário de vida ajudaria muito, já convidando, né? O seminário de vida ajudaria muito nessa sede insaciável, porque a depressão, apesar de ser uma patologia, né, uma doença mesmo, que precisa ser acompanhada por um médico, mas ela precisa tornar frutos concretos na nossa vida. E o seminário, ele é esse tratamento, né? Esse tratamento principal mesmo, esse encontro com Deus, esse encontro com aquilo que é eterno, com aquilo que traz sentido à nossa vida. Porque a depressão é um negócio que tira o sentido da nossa vida, enquanto Deus, ele devolve o sentido da nossa vida, né? E o seminário de vida no Espírito Santo nada mais é do que esse encontro com quem é, de fato, o sentido da nossa vida, né? A resposta. Então, é o seminário de vida que ele possa também ser essa alternativa, né, de tratamento. Se você está passando, se você conhece alguém que está passando, já chama essa pessoa para ter essa experiência concreta e ainda de quebra e de bônus colher frutos. Natália, hoje você é feliz? Nossa, eu costumo falar que pode existir pessoa tão feliz quanto eu, mas não existe pessoa mais feliz do que eu. Maurício, você é feliz? Mais feliz que ela? Bora ver. Eu posso usar tuas palavras? Eu posso encontrar uma pessoa tão feliz quanto eu, mas mais feliz do que eu, jamais. Vocês vão tentar competir com os dois aqui, que um é mais feliz que o outro, fica difícil, né? Mas hoje eu também sou muito feliz. Então, teve uma época que acho que nenhum de nós achávamos que poderíamos ser tão felizes quanto somos hoje. Mas nós somos. Então, e tudo começou quando o descobrimento de uma depressão, de uma falta de sentido de vida, pedimos ajuda, familiares, amigos, passamos pela terapia e também passamos por um seminário de vida, né? Mais uma pergunta, Maurício, você tem água? Tenho água. Sabe por quê? Por quê? Porque eu tenho sede, seminário de vida no Espírito Santo, que vai acontecer agora nos dias 23 e 24 de setembro. Como a Natália falou, participe conosco, chame seus amigos, chame aquela pessoa que você sabe que precisa de ajuda. E se no fundo do coração você percebe que você precisa de ajuda e você sente que não tem jeito, eu te convido a fazer esse ato de fé, de se lançar. Essa live deu vários problemas nela, estava tudo certo hoje à tarde, estava tudo certo no YouTube. E aí deu problema, passamos para o Instagram, deu problema no celular da Carol, que quase explodiu. E agora estou no meu celular, que está embaçado, está acabando a bateria, estamos nessa situação. Por que tudo isso acontece? Porque o mundo se levanta, porque tudo se levanta para que a gente não tenha esse diálogo. Porque Deus quer alcançar o seu coração. Deus quer alcançar a sua vida. Então, eu te convido a fazer esse ato de fé. Venha para o seminário de vida, beba água, porque nós temos sede de Deus. Shalom. Muito obrigado, Natália. Muito obrigado, Maurício, pela oferta de vida de vocês. Vamos só fazer uma pequena oração final, entregar a nossa vida a Deus, a Nossa Senhora. Você que está em casa, vá fechando os seus olhos. Senhor, queremos te agradecer, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, queremos te agradecer pelo dia de hoje. Muito obrigado pelos desafios. Muito obrigado, Senhor, porque você não permite que nós soframos sozinhos.
te louvamos mas e você te sempre está no seu agradecemos lado. por ter se Você sempre está ao nosso engrandecido em lado, meu nós, Deus. Senhor. Muito Por ter sido obrigado, esse Pai. Muito Deus obrigado pelo médico, teu esse amor, Deus pela tua curador, presença. esse Deus Muito obrigado que, porque você não do nos qual colhemos abandonou. frutos eternos, Senhor, para nos E a Ti, unirmos Virgem mais Maria, contigo. queremos entregar nossas vidas, entregar cada um que está presente aqui nessa live, cada um que vai ver esse vídeo, entregar os familiares, entregar nossas vidas a Ti, Mãe. Você que é toda cheia de graça, você que conhece a alegria de perto, partilhe conosco essa alegria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E semana que vem vamos continuar com mais uma live, mais informações aqui no Instagram. Instagram é ótimo, né? Instagram em breve, certo? Então, reze para dar tudo certo. Já coloque aí no seu texto, na sua adoração, na sua missa, certo? E semana que vem nós estamos juntos aqui, certo? Shalom. É só isso, não tem mais jeito.